Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Vim gravar aqui para vocês o que eu tinha prometido, né? Um conteúdo aí em relação ao verbo essere, avere e essert, que eu até comentei com vocês. Lembrando que sempre que tiver alguma coisa que eu precise destacar, né? Por exemplo, aqui verbe, vocês já podem observando, né? O plural de verbo, tá? O I é artigo, a gente vai ver também aí nas próximas aulas, tá? Então, os verbos que a gente vai ver hoje são o essere, a gente já viu, o avere e, e, o, e o essert. Eu comentei hoje sobre o essert, que é o haver, né? Haver no sentido de existir, tá? Que em italiano a gente tem o avere para posse e o essert para coisas que existem, né? Que não tem assim, sentido de posse, que não são nossas, a gente não sabe de quem é também, tá bom? Então, vamos ter aí exemplos, tá? Vocês vão ver como ele vai acontecer, e é por isso que ele não está aqui. Aí temos as duas conjugações, desculpe, conjugações, né? Io sono, tu sei, lui, lei é. Para quem não estava ou não prestou atenção, esse lei aqui é formal. Sempre que eu tiver falar com alguém, né, no tu, que eu tiver de tratar alguém diretamente, formalmente, eu vou usar terceira pessoa do verbo. Podem ver que todo verbo vai ter, tá? A gente viu o verbo haver hoje, então também não vou me alongar muito aqui. Mas vou gravar a pronúncia para vocês, né? Então, continuando o verbo essere. Io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Verbo avere, io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. E aqui tem uma pequena explicação, só que ela está em italiano, e aí é bom eu facilitar essa compreensão. Desculpa aí o meu soninho, né, que é permanente, essa compreensão para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essere e avere sono verbi irregolari, né? Então, tem uma forma da gente trabalhar os verbos regulares, que é bem mais fácil. Os verbos irregulares, você pode consultar, eu não gosto de dizer decorar, você pode consultar a conjugação deles sempre que você precisar, tá bom? E sono molto usati, eles são os verbos essenciais, porque a gente vai precisar deles para frente em todos os sentidos, né? Em outros tempos verbais, inclusive, tá? Falo sempre que eles são os mais importantes, como o conteúdo aqui está dizendo também. Na forma interrogativa, né, como a gente faz pergunta de essere e avere, e de todos os outros verbos, né, de tutti i verbi, facciamo una simples interrogazione ascendente, né? Então, por exemplo, quanti anni hai? Né? O verbo no final fica mais forte, né? Se ele estiver no final. Mas, por exemplo, de dove sei? Ou tu sei italiano? A gente vai ver também as nacionalidades depois. Noi abbiamo la torta, noi abbiamo, aqui é bolo, torta, né? A gente vai ver aqui algumas expressões, ó. Então, aqui com o essere, né? Então, aqui sempre a explicação do lado esquerdo, né? Minha esquerda. Marcello è uno studente di medicina. Então, atenção a questo som também, né? Bom para treinar. Maria ha molti amici. Maria ha molti amici. Vamos destacar o verbo aqui também. Deixa eu pegar uma cor, acho que o verde, não sei se vai ficar muito bom aqui. Deixa a laranja. Escusa. Acho que minha voz piorou da hora que a gente teve aula para agora. Né? Então, aqui, ó, siete siciliani, siciliani, quella persona della Sicilia, né? Uma região da Itália. Siete, voi siete siciliani. Hai il mio orologio? Signorina Rossi, lei é de Pavia? Pavia é uma città italiana também. Então, aqui, ó, eu gosto, né, sempre de trazer, de mostrar para vocês o. Aqui a gente tem uma expressão aqui, ó,
uma pergunta formal, né? A gente que ficou aí com muita dúvida na questão do lei formal, ele está aqui, ó, tá vendo? Ele não necessariamente precisa vir no final da frase, né? No do de dever isso vai acontecer, mas não precisa. Deixa eu só chegar esse negocinho para cá. Continuando, la forma negativa de essere, avere e di tutti i verbi, mettiamo non. Né? Então, a gente só colocar o non, o prima aqui vai ser antes do verbo, tá? O prima, então que vocês pegam aí já o significado antes do verbo. Justo? E aqui o c'è, tá? Fiz o negócio errado, peraí. O verbo essert, tá? O verbo essert, deixa eu puxar aqui uma linhazinha e vou escrever. Ele tem só duas formas, tá? Que c'è e ci sono, tá? Então, se eu tenho uma coisa, eu vou usar o c'è. Então, por exemplo, c'è uma casa bela a Juiz de Fora. C'è uma casa bela a Juiz de Fora. Então, existe uma casa bonita, ou existe uma casa bonita naquela rua, eu vou falar c'è uma casa, porque é uma casa só. Se eu quiser falar existem muitas casas bonitas, ou existem muitas casas em Roma, por exemplo, praças em Roma, eu vou usar o ci sono, tá? Então, deixa eu só chegar esse aqui para cá. Aqui desse lado, ó, tem os exemplos, né? Então, no caso da negativa, oggi non abbiamo fame, né? A gente viu lá, eu dei exemplos lá para vocês em relação ao fome, né? Hoje eu não tenho fome. Tu e Luísa non avete ragione. Vocês vão ver depois que é muito usado aí o avere nesse sentido, né? No caso aqui que a gente não usa em português, de sentir fome, sentir sede. Então, voltando aqui no essert, tá? C'è, singolare, e ci sono, plurale. Si usano per indicare che oggetti o persone sono em um determinado logo. Então, a gente vai usar o c'è, ci sono para indicar quando tem alguém ou quando tem coisas no lugar. Né? Então, por exemplo, no meu quarto, temos duas camas. Nella minha câmera, ci sono due letti. E os exemplos aqui que o material deu, c'è uma festa em piazza lunedì. Lunedì a gente não viu ainda, mas é segunda-feira, tá? Então tem uma festa na praça segunda-feira. Podia ser, tem um cachorro na praça somente, né? Então seria c'è un cane in piazza, tá? Então tudo no sentido de existir em algum lugar vai ser aí o verbo essert. E o ci sono molti ragazzi à escola. Existem muitos rapazes na escola, tá bom? Aqui não é o verbo, tá? Aqui não é o verbo ali no ci sono alcuni. Ele tá usando. Desculpa, gente. Ele tá usando, tá? Ci sono alcune espressioni particolari, ou seja, existem algumas expressões particulares e idiomáticas com avere, que é o que eu falei para vocês, né? O ter 30 anos, né? Então a gente tem que imaginar que ter 30 anos, o verbo avere como ter mesmo. Então a gente vai conjugar ele, né? Como a gente fez lá. Quanti anni hai? Io ho 10 anni, 20 anni, 30 anni. E o exemplo, Roberta ha 10 anni. Giusto?
E o que eu falei para vocês lá. Então, tudo que a gente fala em português, né, ou quase tudo, eu falo, eu sinto, eu tenho, eu tô com fome, né, de uma forma mais direta, mais comum. Eu tô com calor, eu tô com fome, eu tô com sede. A gente vai falar aqui, ó, avere caldo, avere freddo, avere sete, avere fame, avere paura, avere fretta, avere ragione, avere torto e avere sono. Por exemplo, eu hoje io ho sono. Vou colocar aqui o significado dessas outras palavrinhas, tá? Paura, medo. Às vezes a gente fala, né? Eu tenho medo, mas às vezes a gente fala, eu tô com medo, né? E no italiano, não, sempre vai ser io ho paura, né? Mesmo que eu esteja tendo no momento ou que eu queira falar que eu tenho medo de alguma coisa. O freta, eu vou colocar aqui no cantinho, pressa. Então, né? Tenho aula agora. Ho fretta, devo andare velocemente, devo andare via. Justo, a gente viu aí o andare via aula passada. O ragione, razão, acho que dá para inferir um pouquinho pelo final, né? Avere torto não tem uma tradução assim direta, tá? Mas seria estar enganado, tá? Você está enganado. É o contrário de avere ragione, né? Ter razão, e aqui vai ser não ter razão. Só que a gente não vai falar tu não hai ragione, tu hai torto, tá? É uma tradução assim que não tem uma tradução literal, não tem a tradução direta. Então a gente meio que guarda aí essa informação. Deixa eu pôr aqui para vocês não se perderem. E o avere sono, percebam que esse aqui tem dois N's, tá? Que é o de dormir. O verbo essere, que está lá em cima, é um só, né? Io sono, loro sono. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então, Martino, que a gente pode dizer que é lui, há sempre caldo. Então, ó, há caldo. Io ho caldo, tu hai caldo, lui ha caldo. Damiano e Chiara hanno freddo. Loro hanno freddo. E bambini também vai ser loro, né? E bambini. E bambini são as crianças, né? Plural de bambino. Hanno sete. Avete fome, ragazze? Né? Então, aqui o avete. Voi avete fome, ragazze? Percebam que ragazze está no feminino. Então, a gente sabe que ele está falando com mulheres, com moças, tá? Ragazzo, ragazzi, ragazza, ragazze. Uma domanda, né? Hai paura dei filme dell'orrore? Eu, por exemplo, não gosto. Não gosto de filmes de terror. Então, io ho paura dei filme dell'orrore. Senhora Vecchiette, a freta? Tá com pressa? Você vê que aqui, né? Eu podia dizer, eu tô usando o formal, tá, gente? Tô usando o Lé maiúsculo. Ele tá implícito aqui. Então, eu estou perguntando para ela diretamente se ela está com pressa. Eu estou dizendo, você está com pressa, só que formalmente. E aí, eu estou usando a terceira pessoa da Vera, né? Só que se a gente fosse falar esse português, você não vai falar, você tem pressa? Raramente, né? Você tem pressa agora? Normalmente, de uma forma mais comum também, né? A gente vai falar, você está com pressa, né? A senhora está com pressa? Nesse sentido aí. Luísa, a torto o ragione. Então, aí você vê o exemplo lá que eu dei na mesma frase, né? Luísa está enganada ou tem razão? Né? A gente não precisa aqui, nesse caso, repetir o verbo. Dopo abbiamo io sono, io ho sono. Tá vendo como é que confunde? Io ho sono, minha frase hoje. Justo? E uma outra forma da gente usar o avere, aqui, nesse lado, né? Tá sempre usando ele no infinitivo. A gente pode dizer no infinito, né?
infinito. Tudo que for, entre aspas, doença, a gente vai usar também nesse sentido, né? Então, mal de pancha, que é a barriga, mal de testa, cabeça, mal de dente, dobbiamo andare dal dentista, mal de orecchie, dor de ouvido, mal de gola, que sono io ou de anche, né? Io ho e o mal de gola, la febre, io ho la febre, ou l'influenza, não acredito que seja, mas io ho anche la tosse, eu também tô com tosse, né? Então, tá vendo? Ó, eu tô com uma tosse horrível. Minha garganta tá doendo, né? Em italiano a gente vai dizer io ho e o mal de gola. Então, aqui, por exemplo, ó, la piccola Maria, lei ha mal de gola. Justo? Quero grifar para vocês só o verbo. Então, mal de pancha, lei ha. Senhor Rossi, há mal de testa anche hoje? Você está com dor de cabeça hoje também, né? Há mal de testa anche hoje? Hoje também? Há mal de dente? Daniela, tá aqui do dente, tá, gente? É uma pergunta que é o exemplo inteiro. Daniela e Simoneta andam mal de oreque. Elas estão com dor de ouvido. E ela tosse. Le bambine, ó, aqui a gente viu i bambine, a gente pode dizer que é os meninos. Aqui a gente vai dizer que são as meninas. Le bambine é o feminino, plural. Le bambine andam mal de gola. Avete la febre alta? Ai, desculpa, aqui. Então, andam mal de gola, andam mal de oreque, e ó, la tosse e o raffreddore. Raffreddore, eu não sei se eu comentei, mas é o resfriado. Acho que ó, la tosse e o raffreddore e mal de gola. Justo? Então, essa é a explicação, tá, Nagata? Eu vou tentar salvar assim, né, para vocês verem tudo isso aí destacado. E a gente tem alguns exercícios, tá? Aqui para completar com o verbo. Então, por exemplo, aqui vai ser o haver, tá vendo? Só o verbo haver. Você vai escolher uma dessas duas respostas, tá? Então, tu e Giorgio, avete ou ano? Eu só não vou conseguir corrigir, mas se vocês querendo depois, eu faço, né, e mando a resposta para vocês, que tem bastante coisa. Mas não é difícil, não. Aqui é só completar com o expressione. Se tiverem dúvida, também pode me perguntar. E aqui não esqueça, tá? Ó, avere, a gente sempre vai conjugar o verbo e vai completar com o que você acha que é. Então, por exemplo, questa volta, Antônio esbalha, questa volta, Antônio esbalha. Esbalhare, vocês podem olhar significado, não tem problema nenhum, é errar. Não há ragione, então ele não tem razão. Mas, aí, se ele não tem razão, eu vou colocar aqui lui, né? Se Antônio, lui ha decisamente torto. Pode acontecer de ter uma expressão, uma palavra entre a expressão, entre o verbo e o adjetivo, o substantivo, né? Então, vai ficar lui ha decisamente torto. Como se eu dissesse, lui, ele decididamente se enganou, né? Ele decididamente está errado, tá? Então, lembrem sempre de acordo com o sujeito, né? Conjugar o verbo avere. Não é só colocar avere e a coisa que você acha que a pessoa, né, que completa aqui. Então, por exemplo, Maria guarda em filme Diabe. Mas, se é lei de novo, a gente vai pegar o avere e vai lá no lui, no lei, e vai escrever aqui o verbo na terceira pessoa e vai completar com o que você acha que faz sentido. Filme de Alice são os filmes de polícia de investigação, né? Como Anjos e Demônios, Código da Vinci.
Voltando aqui um pouquinho, dobbiamo osservare questa foto e pensar se tem aqui ou não tem. Então, por exemplo, cadeira, como que é cadeira? Aí vocês vão aprender também, vocês podem procurar. Ó, em questa foto, duas sedie. A gente vai lá na foto, ci sono duas sedie, né? Que se tem duas, a gente vai falar que ci sono, que existem. Eu não vou falar tudo aqui, né? Mostrar todos os exercícios. Se tiverem dúvida, podem me procurar. E depois eu conseguindo, no fim de semana, por exemplo, eu mando a resposta para vocês. Porque eu não quero pegar esse conteúdo na, na aula para a gente não. Porque senão isso aqui vai ser inútil, né? Eu espero que tenha ficado razoável, ragazzi. Espero que não tenha aí dado nenhum problema para vocês. Eu vou, obviamente, assistir para ver se gravou. E desculpa a minha voz mais uma vez, mas eu vou fazer gargarejo. Eu espero estar bem melhor semana que vem, segunda-feira. Estou preocupado que amanhã de manhã eu dou aula, né? Na escola lá que eu peguei as aulas agora. Grazie mille e buona notte a tutti. Vedete? Vejam que eu dei boa noite quando eu estou me despedindo, tá? Porque eu não vou encontrar mais vocês. Quer dizer, vou encontrar lunedì, tá bom? Até segunda. Buona notte a tutti. Grazie.